Seguindo os nossos estudos, hoje a gente vai dar uma conferida na matéria de crase, uma questão que sempre aparece de forma discreta nas provas de concurso, geralmente preenchendo lacunas ou misturada com regência verbal. Regência, matéria que a gente estudou na outra aula, uma matéria que trabalha com a ideia de pedir ou não preposição e deste fato gera então as consequências para a crase. Para a gente começar essa matéria de crase, a gente vai analisar antes as possibilidades morfológicas da palavra a. Lembrando que morfologia significa palavra por palavra. Se eu pensar as possibilidades dessa palavra a, eu tenho 4 ideias. A pode ser morfologicamente 4 características. O que A pode ser? A pode ser um artigo. A pode ser uma preposição. Pode ser ainda um pronome oblíquo. E A pode ser ainda um pronome demonstrativo. Então, pensando em relações morfológicas, pensando nas relações de palavra por palavra, nós temos essas ideias. 4 ideias para a palavra a: artigo, preposição, pronome oblíquo, pronome demonstrativo. Como identificar cada uma dessas relações? A primeira ideia desses artigos é o poder, a ideia de determinante. Esse determinante significa que a, que é um artigo definido, também chamado de determinante. Evidente que não são só os artigos os determinantes da língua portuguesa. Os pronomes são determinantes. Quando eu digo esta aluna, determinei a aluna. Os numerais são determinantes. Quando eu digo 5 alunas estiveram aqui, determinei a quantidade. Então o que eu estou dizendo? Que dentro dessa relação de artigo, o artigo é um determinante da língua. Talvez uma das principais funções dos artigos seja a ideia de substantivação. O que é essa ideia de substantivação? Qualquer que seja a outra classe de palavra que estiver com artigo antes, passa então a ser um substantivo. Por exemplo, quando eu pego um adjetivo, uma característica, e digo a chata não veio à aula hoje. A chata não veio à aula hoje. Quando eu digo uma relação dessa, chata é uma característica, chata é um adjetivo. Quando eu digo a chata, transformamos então em um substantivo. Pois bem, ainda funcionando apenas como artigo, sem poder de substantivação, eu digo que a questão foi anulada. E quando eu digo a questão foi anulada, observa que este a está determinando questão. O detalhe é que aqui a gente poderia pensar, bom, Zambelli, então questão está sofrendo o processo de substantivação? Não nesse caso. Por quê? Porque questão já é um substantivo. Então, este a na frente de questão apenas determina a questão. Diferente se eu colocasse, por exemplo, que uma questão foi anulada. Uma questão pode ser uma questão qualquer. Agora, a questão foi anulada tem uma inferência, tem uma pré-informação de que eu sei qual é a questão e vocês também sabem qual é a questão. Então, esta é a diferença. Bom, pensando ainda na ideia de preposição, preposição tem a ver com regência. Essa regência pode ser de 2 maneiras. Regência pode ser verbal e regência pode ser nominal. Qual a diferença? Na língua portuguesa, a gente vai analisar a matéria basicamente com 2 conceitos. O conceito de verbo e o conceito de nome. Então, se um verbo solicitar a preposição, regência verbal. Se um nome solicitar essa preposição, regência nominal. Dentro dessa ideia, se nós tivermos assim, ó, ele se refere ao colega. Ele se refere ao colega. Quando eu utilizo uma frase desse tipo,
Observa que a regência do verbo, quem se refere a alguma coisa. Aqui eu tenho o artigo da palavra colega. Agora, quem solicitou este a? Quem solicitou a foi o verbo referir-se. Pois bem, se eu tiver, por exemplo, que estou apto ao concurso. E quando eu digo que estou apto ao concurso, observa que este a não vem do verbo estou. Quem está é um verbo de ligação. Não pede nenhuma preposição lá, baseado naquela ideia de transitividade, né? Verbos intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos, verbos com dois complementos, diretos e indiretos, e ainda o verbo de ligação. Então aqui eu tenho um verbo de ligação. Esse verbo não solicita a preposição a. Quem solicitou essa preposição? A palavra apto. Só que apto não é um verbo, né? Eu apto, tu aptas, ele apta, nós aptamos. É óbvio que ele não é um verbo. Então, dentro dessa relação, o nome solicitou uma preposição. O artigo veio aqui da palavra concurso, então este a dependeu de regência nominal. Essa é a diferença básica. Muitas vezes a gente fica olhando o edital e está lá regência verbal e regência nominal. E a gente, mas a regência nominal nem é trabalhada, Zé velho. Regência nominal é basicamente uma relação mais simples. Que o problema está na regência verbal. Que lá na regência verbal é que a gente tem a ideia de variar o sentido da palavra. Na regência do nome não temos isso, então não é problema. Agora, quando pensarmos em pronome oblíquo, é aquele que na relação coloquial nós vamos trocar por ele, ela e assim por diante. Este ela que a gente vai trocar no a, no caso do a, morfologicamente é um pronome oblíquo. Só que, se nós pensarmos na análise sintática, que é a análise da frase toda, este a desempenha a função de um objeto direto. Por exemplo, quando nós colocamos assim, eu a ajudarei. Eu a ajudarei. Observa o seguinte, o sujeito de eu ajudarei, sujeito eu. Bom, numa relação coloquial, numa relação informal, nós diríamos o quê? Eu vou ajudar ela. Eu vou ajudar ela. Até o nosso verbo vai sofrer um processo, né? A gente vai desmanchar esse verbo para uma locução verbal. Bom, eu ajudarei ela na relação coloquial. Mas presta atenção no verbo. Quem ajuda, ajuda alguém e não a alguém. Eu ajudo o quê? Eu ajudo quem? São as perguntas diretas. Então, a resposta deste verbo VTD é este a, chamado então de objeto direto. Só que esta relação é uma relação sintática. Essa é uma relação de frase. Se eu pensar apenas na palavra a, este a equivale a ela. Então, morfologicamente, pensando só a palavra, a é um pronome oblíquo. Se eu pensar na análise sintática, a é um objeto direto. Pois bem, este a ainda pode ser um pronome demonstrativo. E demonstrativo é quando nós podemos trocá-lo por aquela. Esse demonstrativo, eu nem vou entrar no mérito agora, porque nós veremos ele em breve na relação de crase. Só que este a, quando eu puder trocá-lo por ela, é oblíquo. Quando nós pudermos trocá-lo por aquela, passa a ser um demonstrativo. Quando eu digo, perguntarei a que chegar primeiro. Perguntarei a que? Perguntarei aquela que chegar primeiro. Então, temos nesse processo, um a demonstrativo. Com isso, a gente já tem uma noção morfológica da palavra a. E aí me interessa agora as relações de crase. Claro que pensando numa relação de crase, me interessa quando vai ocorrer a crase. É isso que me interessa. Vai ocorrer crase quando? Se nós entendermos o processo da crase, não tem muita dificuldade para essas outras regras. O que pressupõe a crase? A crase pressupõe uma ideia de deste lado vem uma preposição e do outro eu tenho que ter uma palavra que aceite casar com essa preposição.
Que palavras são essas geralmente? Os artigos, que é a relação mais tradicional, e ainda os pronomes demonstrativos. Os demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, vão aceitar a ocorrência da crase. Então, quando a gente pergunta, o que é crase? As pessoas dizem A mais A. Calma, nem sempre é A mais A. Eu também consigo ter A mais aquela, A mais aquele e assim por diante. Então, a primeira lógica da crase, a primeira regra de crase, me ajuda para entender todo o resto, que é o seguinte: crase é igual ao. Sempre que eu tiver uma palavra com crase, eu troco essa palavra pelo masculino. Se aparecer ao, gera crase. O detalhe está aqui, ó. Se aparecer A igual a A, não pode ter crase. E se aparecer A igual a O, também não pode ter crase. Por quê? Porque se eu trocar A por A, eu tenho só preposição. Se eu trocar A por O, eu tenho só artigo. Então, quando a gente coloca assim, ó, por exemplo, ele se refere à prova. Ele se refere à prova. Bom, vamos trocar prova por teste. Eu vou dizer que ele se refere ao teste. Então, se ele se refere ao teste, ele se refere à prova com crase. Por quê? Porque quem se refere a alguma coisa, prova uma palavra feminina, crase. Se eu trocar por teste, ao teste. Por quê? Veio a preposição do verbo, veio o artigo do substantivo. Então, na palavra prova, relação de crase. Se eu colocar assim, assistimos a novela. Assistimos a novela. Só que lembra que assistir é um verbo de regime especial. Por quê? Porque quem assiste no sentido de ajudar não tem preposição. Agora, quem assiste no sentido de ver sempre assiste a alguma coisa. Bom, novela é palavra feminina, então assistimos a novela. Bah, Zambelli, será que é isso mesmo? Vamos trocar novela por programa? E aí eu vou dizer que assistimos ao programa. Assistimos ao programa. Confirmou a nossa troca. Essa troca garante, então, o emprego da crase. Se eu colocar assim, permaneceu indiferente a ela. Permaneceu indiferente a ela. Dentro dessa frase, se eu trocar a palavra ela por ele, eu vou dizer que permaneceu indiferente ao ele? A ele. Permaneceu indiferente a ele. E observa que a troca que nós fizemos não foi A por ao, foi A por A. Então, dentro desse processo, o que aconteceu? Se é indiferente a alguma coisa. A palavra até pediu A, só que quem veio na sequência não aceitou o artigo. Então, dentro desse caso, não é possível a ocorrência da crase. Se eu colocar assim, ó, conheci a diretora. Conheci a diretora. Se nós trocarmos diretora por diretor, eu vou dizer que conheci o diretor. Então, de novo, o que aconteceu? Observa que é uma questão tradicional de regência. Por quê? Se eu chegasse agora para você e dissesse eu conheci, a pergunta seria o quê? Conheci quem? Conheci o quê? Conheci o novo restaurante. Conheci o meu colega de aula. Ou seja, relações diretas, verbos sem preposição. Então, neste caso, quem está aparecendo aqui na frente é apenas o artigo da palavra diretor e diretora.
Logo, a crase, a regra lógica da crase é: se eu tiver a possibilidade da troca, gera a crase, que foi o que nós fizemos nesses dois casos. Se eu trocar a por a, temos apenas uma preposição. E se eu trocar a por o, temos apenas um artigo. O que não gera, então, esse uso indicativo de crase. Bom, essa regra geral vai nos ajudar para todas as regras que vêm na sequência agora. Por quê? Porque a lógica da crase vai ser exatamente essa. Trocar sempre. E em todos os casos a gente consegue uma justificativa para essa regra. Então, vamos analisar o que a gente tem ainda em outras ocorrências de crase. A segunda regra que eu quero te mostrar é a regra dos demonstrativos. Quando eu utilizo aquele, aquela e aquilo. O detalhe está aqui. Existem demonstrativos, como aquele, aquela e aquilo, que podem ser relacionados com a ideia da crase. Quando que eles terão crase? Sempre que eu puder trocá-los por a este, a esta, a isto, a este, a esta e a isto. E observa que sempre que eu fizer essa troca, surge aqui, ó, uma preposição. Então, esta preposição me garante a ideia da regência. Como assim, Zambelli? Essa preposição me garante que deste lado existe uma preposição chegando. E o aquele e o aquela aceita a contração. O este não tem artigo. Mas o aquele e o aquela conseguem. Então, essa vai ser a ideia da nossa regra. Então, observa que tudo é uma questão de regência. Porque se eu colocar, por exemplo, aqui, comprei aquela camisa na loja. Comprei aquela camisa na loja. Se eu colocar assim, ó, aspiro aquela vaga do concurso. Se nós colocarmos assim, vi aquela cena na televisão. Se eu colocar assim, assisti aquela cena na televisão. Então, vamos analisar essas 4 frases para que a gente possa entender um pouco melhor essa ideia da crase, então. Quando utilizar o indicativo de crase, quando não utilizar esse indicativo de crase. Tudo a ver com a ideia da regência. No primeiro caso, observa o seguinte. Eu digo, comprei aquela camisa na loja. Então, eu comprei esta camisa na loja ou eu comprei a esta camisa na loja? Bom, eu comprei esta. Por quê? Porque a regência do meu verbo é transitivo direto. Se eu falar para vocês que eu comprei, você vai me perguntar, mas comprou o quê? Comprou o quê? É a pergunta. E aí, neste caso, eu tenho um VTD. Então, o meu verbo já não pede preposição, já não tem como ter ocorrência de crase. Agora, se eu digo que aspiro aquela vaga do concurso, lembra que a regência do aspirar é diferente. Aspirar sem a preposição, eu estou cheirando. Aspirar com a preposição, eu tenho o sentido de ter como meta. Bom, então neste caso, eu não quero cheirar a vaga, eu quero ter essa vaga para mim. Verbo transitivo indireto. Então eu aspiro a esta. Logo, crase no aquela. O detalhe está nesta frase aqui, ó. Olha como é uma relação básica de quê? Se eu considerar o sentido, se eu considerar a semântica da frase,
Se eu considerar a semântica, o sentido dessas frases é o mesmo. Vi aquela cena na televisão, assisti aquela cena na televisão. Relação de ver. Então, de qualquer jeito, a semântica é igual. Agora, se eu pensar na estrutura da frase, a gente já vai ter uma estrutura diferente. Por que estruturas diferentes? Porque a regência do verbo é diferente. Quem vê, vê o quê? Quem vê, vê algo. Então, eu vi esta cena na televisão. Não gera uma ideia de crase. Agora, o assistir, para ser o sentido de ver, eu tenho que assistir a alguma coisa. Então, agora, eu assisti a quê? A esta cena. Logo, crase no aquela. Ou seja, estas ideias vão funcionar basicamente com a ideia do verbo. O verbo ou a palavra pede uma preposição. E aqui o demonstrativo aquele, aquela e aquilo funcionam como essa ideia. Se então, com a contração, comprei a VTD, vi a VTD, só que aspiro e assisto, nestes sentidos, pedem uma preposição. Com aquele, aquela e aquilo, eu consigo fazer a contração. Com os outros pronomes eu não consigo. Então, aqui a gente acaba com a lenda de que crase é A mais A. Aqui a gente tem outra possibilidade. Aqui eu posso ter crase mais um pronome demonstrativo. Ainda dentro dessa ideia de crase, eu tenho a terceira regra, que é uma regra bem tradicional, que é a regra do vai a, volta a dar, crasear. Vai a, volta de, crase, para quê? Então, vai a, volta a dar, crasear, vai a, volta de, crase, para quê? Talvez uma regra que todo mundo decorou no tempo de colégio, né? As pessoas quando saem do colégio sabem basicamente 3 regras. Todas por paroxítonas são acentuadas. Quem vai a, volta a dar, crasear. Quem vai a, volta de, crase, para quê? E um treco que todo mundo já ouviu falar que é mas, porém, todavia, contudo, entretanto. O que é exatamente a gente não sabe, mas são as 3 regras que nos garante o colégio. Pois bem, tirando esse drama pessoal, a ideia aqui é o seguinte. Vou a Barcelona. Então, eu volto de Barcelona, não crase. Eu vou a Barcelona, eu volto de Barcelona. Não pode ter crase. Se eu colocar assim, ó. Vou a Santa Catarina. E eu volto de Santa Catarina. Não pode ter crase. Vou a Bahia. E eu volto da Bahia. Opa, crase. Se eu colocar assim, vou a Porto Alegre. Eu volto de Porto Alegre. Mas aqui me chama a atenção uma questão que tem aparecido nos concursos. Que questão é essa? O detalhe de um determinante. Como assim? Se colocarmos a expressão vou a Porto Alegre dos gaúchos, se colocarmos dos gaúchos depois de Porto Alegre na linha 34, seriam criadas as condições para o uso da crase. Nossa primeira ideia, claro que não. Por quê? Porque dos gaúchos é masculino e é plural. É masculino, plural. Não tem como ter relação de crase. Só que olha o detalhe. Se antes eu iria a Porto Alegre e voltaria de Porto Alegre, não teria crase. Mas se agora eu vou a Porto Alegre dos gaúchos, eu não volto de Porto Alegre dos gaúchos. Eu volto da Porto Alegre dos gaúchos. E se eu volto da, crasear. Por quê? Porque aqui a gente volta da Porto Alegre dos gaúchos. Então, neste caso, a gente acaba gerando uma crase. Ou seja, a decoreba tradicional não nos vale nesse sentido.
Essa decoreba de vai A, volta D, vai A, volta A, não interessa. O que interessa é cada contexto uma nova opção, em cada possibilidade uma nova ideia. Então é isso que a gente tem que estar preso na hora da prova. Analisa caso a caso para a gente garantir uma questãozinha tradicional de crase aí. Bom, uma outra questão que não é muito comum nas provas, mas é legal de saber para a gente ter uma certa confiança, é a ideia da determinação de 3 outras palavras. Que palavras são essas? Casa, distância e terra. Casa, distância e terra. Funciona assim. Se determinadas, geram crase. Sem determinar, não gera crase. Então, cuidado com isso. Se eu determinar a palavra casa, se eu determinar a palavra distância ou ainda a palavra terra, gera uma ideia de crase. Caso contrário, não crase. Então, observa. Se eu colocar assim, ó. Cuidado. Crianças à distância. Não crase. Crianças à distância. Não tem a possibilidade de crase. Agora, se eu colocar... Cuidado. Crianças à distância de 5 metros. Opa! Agora está determinada a minha distância. Crase, então. Se eu colocar fui à casa. Fui à casa. Não tem como, né? Porque numa relação coloquial nós diríamos fui em casa. Não tem a possibilidade de crase. Agora, se eu colocar fui à casa do diretor. Ó, então agora está determinada essa casa. Eu fui na casa do diretor, na linguagem coloquial, né? Na, em, mais a. Então agora existe a possibilidade de crase. Então, 3 palavras que valem um cuidado. Raramente costumam cair em provas de concurso, quando caem fazem um estrago forte, que é a ideia de casa, distância e terra. Com determinantes, a gente coloca uma crase. Sem determinantes, não crase. No próximo bloco a gente segue estudando, então, esse fenômeno bem legal, muito divertido, que é a relação da crase, com certeza.